Quer saber se você realmente está alimentando o seu filho de uma maneira saudável? Que alimentos devem ser ofertados em cada uma das refeições do dia? Essas são algumas das dúvidas mais comuns que eu recebo no meu consultório diariamente. Os 6 primeiros anos de vida do seu filho são considerados um período de ouro, onde ele precisa estar bem nutrido e recebendo os alimentos adequados para poder atingir o máximo do seu potencial de crescimento e desenvolvimento. Tudo que é aprendido nesse período vai influenciar as decisões e a saúde do seu filho para o resto da vida. Por isso é tão comum a gente ver hoje adultos que lutam para modificar anos de maus hábitos alimentares aprendidos ainda na infância e que foram perpetuados e reproduzidos durante anos da vida adulta. Podemos afirmar que uma alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes essenciais para o organismo crescer e se desenvolver. Assim, o seu pequeno consegue também evitar o surgimento precoce de vários problemas de saúde indesejáveis, como deficiências de nutrientes, atrasos de crescimento, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, anemias, falta de disposição e energia, baixo rendimento escolar e até mesmo o surgimento de cáries. Ou você também pensou que as cáries estavam apenas relacionadas à má escovação dos dentes e não à qualidade da alimentação? Não, manhã. Eu me chamo Brenda Viana, sou nutricionista clínica infantil, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, sócia e responsável técnica pelo projeto do Super Nutridinhos, que tem o objetivo de te ensinar a fazer o teu filho comer de tudo aí na tua casa, de uma maneira mais prática e divertida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar com detalhes quais os alimentos que você deve ofertar em cada uma das refeições do dia do seu filho para garantir uma rotina alimentar mais completa e saudável para o seu pequeno. Então, se você já observa qualquer tipo de prejuízo na vida dele, seja um crescimento mais lento, dificuldade de ganhar peso, falta de energia, ou se você ainda não observa nenhum desses prejuízos, mas quer evitar problemas no futuro, não deixa de prestar atenção em cada detalhezinho que eu vou te explicar aqui ao longo desse vídeo, combinado? Até 1 aninho de idade, o leite materno ou a fórmula ainda são a principal fonte de nutrientes da alimentação do seu filho. E os alimentos vão sendo apresentados e inseridos gradativamente no dia a dia dele como um complemento dessa amamentação e um preparo para a etapa seguinte, onde ele vai ser inserido na alimentação habitual da família. A partir do 1 aninho de idade, essa lógica se inverte e é a amamentação que vai servir como complemento para a alimentação. Apenas só o leite não é mais suficiente, manhã. Seu filho irá precisar de refeições mais completas, reforçadas e ricas em nutrientes de vários grupos alimentares. Seu pequeno deve participar e compartilhar dos alimentos ingeridos por toda a família, desde que esses alimentos sejam saudáveis, lógico. E se sua família se alimenta mal, vocês é que devem aproveitar essa ótima oportunidade para comer o que o seu pequeno come. É ilusório, manhã, pensar que você vai criar um filho saudável levando uma vida totalmente desregrada. As crianças aprendem pelo exemplo. E o comportamento alimentar do seu filho não tem como ser formado independente dos seus hábitos alimentares, manhã. Incentive, seja exemplo para o que deseja que ele coma. Melhore seus próprios hábitos e assim poderá garantir mais saúde para seu filho também. E cá entre nós, quer motivo melhor do que garantir mais saúde e qualidade de vida para você e quem você mais ama? Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes na infância é fundamental para você garantir que o seu filho tenha um melhor crescimento físico, desenvolvimento cerebral, capacidade de aprendizado e física, memória, atenção, concentração e muita energia. Você percebe quantos benefícios eu já citei por aqui e vem mais por aí, hein? Além disso, ao ensinar hábitos alimentares mais saudáveis para o seu filho desde cedo e incentivar esses comportamentos na família, fica muito mais garantido
que o seu pequeno mantenha um estilo de vida mais saudável quando for mais velho, evitando problemas graves de saúde a longo prazo e garantindo assim mais qualidade de vida. Lembre, mãe, assim como todo hábito que está sendo construído, seu filho precisa de tempo e repetição para poder se adaptar. Não vai ser do dia para a noite que o seu filho, que antes só tomava leite, agora vai aceitar um café da manhã completo com 3 grupos alimentares ali. E tá tudo bem. Cada criança tem seu ritmo. Respeite seu tempo e não o compare. Seu filho ainda está aprendendo. Se você tentar mudar todas as refeições do seu filho de uma vez, você pode acabar prejudicando a aceitação alimentar dele. E muito provavelmente vai ser bem difícil de manter essa nova rotina por muito tempo. Então, eu sugiro que você comece aos pouquinhos, sempre por uma refeição onde você esteja presente manhã. Seja consistente todos os dias e vá avançando conforme seu filho aceite bem. Para que seu filho aceite comer mais alimentos nas refeições, você vai precisar ter uma rotina alimentar bem definida para ele, que se encaixe com todas as atividades que ele desempenha ali ao longo do dia. Eu vou deixar o link de um vídeo para te ajudar a montar essa rotina aí na tua casa aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de assistir assim que esse nosso vídeo terminar, tá certo? O planejamento de rotina vai ser o ponto de partida para você começar a transformar a alimentação do seu filho aí na sua casa já. Eu fiz uma análise recente para mapear quais eram as principais dificuldades que as mães enfrentavam para aplicar o meu método em casa depois que iniciavam o acompanhamento dos seus filhos comigo. E percebi que a maior delas e silenciosa, pois muitas vezes isso não era percebido por nenhuma dessas mães, era exatamente de desapegar das quantidades que os filhos comem. E o que eu quero dizer com isso? Mês passado eu atendi uma manhã que insistia comigo que o pequeno dela não conseguia de jeito nenhum realizar o café da manhã completo com 3 grupos alimentares. E nós fomos insistindo, e eu acabei percebendo que, na verdade, ele não aceitava outras opções nessa refeição apenas por já gostar e estar acostumado a comer uma porção muito grande de frutas nesse horário. Daí nós reduzimos essa porção e adicionamos também um pouquinho de ovo mexido como fonte de proteínas. Ou seja, na verdade ele não aceitava outros alimentos porque já ficava cheio e satisfeito com as frutas. Com as porções menores, ele passou a comer as frutas e o ovinho. Daí nós fomos para um passo seguinte. Adicionamos meia fatia de pão integral de caixa nesse café da manhã. E o que é que você acha que aconteceu? De novo, ele não conseguia comer tudo e preferia nem tocar no pão, porque ele já estava acostumado com os ovos e as frutas. Então o pão é que era novidade, né? Diminuímos mais um pouquinho a quantidade dessas frutas e o pão foi aceito na refeição. Chegamos ao tão esperado café da manhã completo. A partir daí foi só variar. Nas frutas, do ovinho veio ali um franguinho desfiado, do pão passamos para uma tapioquinha. Mais variedade, mais nutrientes, mais saúde para esse pequeno. Imagina só se essa mãe tivesse acreditado que o filho dela nunca ia chegar a tomar um café da manhã completo. E você também pode conseguir isso aí na sua casa. Para isso, mãe, é fundamental que você disponibilize mais de um grupo alimentar por refeição. Tanto para garantir um maior aporte de nutrientes que vão ajudar no crescimento e desenvolvimento do seu filho, como para evitar as recusas e a seletividade alimentar. O mais importante para o seu pequeno não são as quantidades, mas sim que você se mantenha firme, dando opções variadas, com consistência e estimulando o seu filho a ter contato com o máximo de alimentos possível. Uma rotina alimentar completinha para maiores de 1 aninho de idade tem cerca de 5 refeições. E eu vou te explicar a composição ideal de cada uma delas aqui ao longo desse vídeo, para que você possa garantir uma exposição de qualidade e variada para o seu pequeno. O
café da manhã é uma refeição super importante e que merece uma atenção especial depois do seu pequeno completar 1 aninho de idade. Isso porque essa refeição age como o primeiro combustível do dia do corpinho do seu filho, depois de várias horas ali de jejum durante o sono. Recomendo que um café da manhã completo seja composto por um alimento rico em proteínas, ovos, ovinhos de codorna, franguinho desfiado, um patê de atum, de sardinha, carne moída, cottage, ricota, iogurte natural, mais uma fonte de carboidratos de boa qualidade. Poderia ser aveia, um bolinho ou pãozinho caseiro, ou panqueca feita com essa aveia, um pão integral, tapioca, cuscuz, tubérculos em geral, macaxeira, inhame, aipim, cará. E mais um alimento rico em vitaminas e minerais, que podem ser frutas, verdurinhas, oleaginosas ou pasta de oleaginosas, sementinhas. E mais uma vez eu reforço, manhã, não se preocupe com as quantidades, mas com a qualidade dessa composição do café da manhã. Se o seu filho ainda não tem o hábito de consumir alimentos desses 3 grupos, comece e vá avançando aos pouquinhos, conforme a aceitação do seu pequeno. Vá construindo esse novo hábito. A ideia principal aqui é reforçar que o café da manhã não deve conter só um grupo alimentar. Você pode até reduzir essas porções, mas tente sempre incluir alimentos de mais de um grupo. Agora prepara o print que eu vou deixar uma filinha aqui a seguir para você não esquecer dessa composição ideal para o café da manhã do seu pequeno. Alguns pequenos têm um apetite maior e podem, por exemplo, comer um pãozinho com ovo e mais uma porção de frutas no café da manhã. Já outros que comem menos, uma boa opção seria oferecer o pãozinho com ovo no café da manhã e deixar essa porção de frutas, caso realmente seu filho não aguente, para o lanche da manhã, ainda antes do almoço. Já outros pequenos vão conseguir tanto comer o café da manhã completo, como ainda realizar esse lanche também mais completo. Então vai variar muito das necessidades individuais de cada um. A infância é um período crítico, onde os hábitos de dieta e de qualidade de vida vão sendo ensinados por nós, as crianças. E podem ter implicações tanto de imediato quanto a longo prazo, tanto positivas como negativas. Estudos comprovam que não realizar o café da manhã está associado ao seu filho ter maior risco de desenvolver um excesso de peso ou até obesidade. Pois ao pular essa refeição, ele pode acabar exagerando nas refeições seguintes e tende a ter um paladar com predileção por gorduras e alimentos mais calóricos. As crianças podem até dizer que não estão com vontade de comer pela manhã, mas elas dificilmente estão sem fome. Para acabar com esse drama amanhã, você precisa rever a rotina do seu filho e a rotina da família, pois é necessário ir criando esse hábito e dar o exemplo para que seu filho aceite essa refeição como parte do dia dele também. Uma dica prática é: acorde o seu filho 10 minutinhos mais cedo. Quando estamos com sono, é comum que a gente não perceba a sensação de fome. Esse tempo matinal extra colabora para abrir o apetite do seu pequeno. Outra recomendação é tentar deixar esse momento da refeição mais atrativo para ele. Varie sempre que possível nos alimentos ofertados e tente apresentá-los de uma forma mais divertida. Também ajuda muito se o café da manhã for um momento da família. Tente sentar à mesa junto com seu filho e outros familiares da casa, para que ele passe a valorizar mais essa refeição como um momento positivo de convivência e de diálogo. Mas, Nutri, eu não posso dar só um leitinho no café da manhã para o meu filho? O leite e vitaminas nessa refeição amanhã costumam ser bem mais práticos, tanto para o seu filho como para você. Mas, se seu filho tem mais de 1 aninho de idade, você precisa sair dessa zona de conforto pela saúde dele, manhã.
Reforço aqui que o café da manhã é uma das principais refeições do dia e precisa ser inserido gradativamente na rotina do seu filho maior de 1 aninho. A partir dessa idade, o leite nada mais é do que mais um alimento normal. Se alimentar só de leite não é viável para o crescimento e desenvolvimento adequados do seu filho, manhã. Uma hora você vai precisar passar por esse processo de ensiná-lo a comer alimentos variados. E o quanto antes, melhor. O lanche da manhã é uma refeição opcional amanhã. Se o seu filho acorda cedo e o intervalo entre o café da manhã e o almoço é muito grande na sua casa, você pode e deve sim incluir um lanchinho da manhã para a rotina dele. Algo bem simples mesmo, que não atrapalhe muito o almoço, sem grandes volumes. Pode ser uma frutinha, um iogurte natural, castanhas ou outras oleaginosas, um bolinho caseiro, uma panquequinha de aveia. Tudo em quantidades realmente menorzinhas. Como eu expliquei para vocês no café da manhã, algumas crianças vão conseguir realizar o café da manhã completo e ainda ter fome para realizar esse lanchinho também um pouco mais reforçado. Mas outras não. Então, uma dica que eu dou é, por exemplo, digamos que você se planejou para o café da manhã do seu pequeno seja uma tapioca com frango e uma fruta com aveia. E ele só quis a tapioca com frango no café da manhã. Então, nesse lanchinho da manhã, você pode ofertar o restante do que você planejou. No caso, a fruta somada à aveia. Se seu filho já vai para a escola e costuma levar esse lanchinho escolar, recomendo que você siga também a mesma recomendação do café da manhã, enviando um alimento fonte de proteínas, outro de carboidratos e mais um alimento rico em vitaminas e minerais. Daí você acrescenta sempre a água mineral e pode colocar um outro líquido opcional saudável, como um chá ou um suco da fruta sem açúcar. Com os meus supernutridinhos em atendimento, nós planejamos esses lanchinhos de qualidade usando a fórmula LERC, que faz parte do meu método de acompanhamento, mas isso aí também já é assunto para outro vídeo, né? E se você está gostando das informações desse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra gente. O seu feedback é o nosso maior estímulo para continuar ajudando a fazer a diferença na saúde e na vida das gerações futuras. Um almoço completinho possui pelo menos um representante de cada um desses 5 grupos que eu vou te apresentar agora. Primeiro, um alimento rico em proteínas. Pode ser um frango, ovos, carne, peixe. Mais uma fonte de carboidratos. Macarrão, arroz integral. Mais uma leguminosa, grão de bico, lentilha, feijões em geral, mais um legume, cenoura, berinjela, pimentões, batata, mais uma verdura, alface, agrião, rúcula. Isso em um cenário ideal, lógico. Mas se o seu pequeno ainda não construiu esse hábito, vai evoluindo e construindo isso com ele aos poucos. Sempre tentando se aproximar desse objetivo ideal. E prepara de novo o print que vem filinha, que eu não quero ninguém esquecendo das informações aqui desse vídeo, tá? O lanche da tarde deve seguir o mesmo esqueminha do café da manhã, contendo alimentos representantes de 3 grupos. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidratos e mais um alimento rico em vitaminas e minerais. E atenção, manhã, cuidado para não ofertar grandes volumes de comida nesse lanche da tarde e também com o horário da oferta, para que o seu pequeno não acabe ficando muito cheio e esse lanchinho atrapalhe a refeição do jantar. O jantar segue quase o mesmo esquema ali que nós fizemos no almoço, precisando conter um alimento fonte de proteína, carne, peixe, frango, ovos, mais um alimento rico em carboidratos. Aí no período noturno eu gosto muito de usar os tubérculos, mandioca, batata doce, aipim, cará, mais um legume, mais uma verdura.
E esse jantar jamais deve ser substituído por leite ou lanchinhos, viu, manhã? Ele precisa ser uma refeição completa para garantir todos os nutrientes fundamentais ao desenvolvimento do seu pequeno. Se sua família não tem o hábito de jantar, é muito importante que você comece a rever esses hábitos e o que deseja para o seu filho, manhã. Se você quer que o seu filho aprenda a comer melhor, você precisa expor alimentos saudáveis e variados para ele com consistência. Então, transforme-se primeiro, vá construindo essas mudanças. A gente sabe que nem sempre é fácil, para a partir daí sim poder melhorar os hábitos alimentares do seu filho. Ensinar exige repetição e exemplo. A mudança que você quer ver no seu filho começa em você. Mas Nutri, meu filho dorme tarde e ainda sente fome depois do jantar. O que é que eu faço? Aqui entra forte aquela questão da individualidade. Você pode incluir uma ceia pós-jantar na rotina do seu pequeno, que irá depender muito da hora que você serve o jantar aí na sua casa e da hora que o seu filho costuma ir deitar para dormir. Alimentos que são ricos no aminoácido triptofano, em cálcio, em vitaminas do complexo B, em magnésio, agem favorecendo a qualidade desse sono e o relaxamento muscular do seu filho. Para os meus pequenos pacientes supernutridinhos que adotam a ceia do pós-jantar, eu recomendo alimentos que são fonte desses nutrientes. Iogurte natural, frutas, vegetais, aveia, queijos não gordurosos, ovos. E evitem oferecer alimentos como frituras, embutidos, carne vermelha e industrializados nesse período. Isso acaba dificultando a digestão, causando desconforto e atrapalhando o sono. Quem nunca exagerou ali nas comidas de noite, custou a dormir, ficou agitado, se sentindo muito cheio, estufado, desconfortável mesmo. Chegou a sentir até azia ou refluxo. Isso ocorre exatamente pelo excesso do consumo de alimentos à noite, principalmente desse tipo de alimentos. Então evite dar isso para o seu pequeno e procure servir essa ceia pelo menos 1 hora ou mais antes da hora dele deitar. As crianças precisam dormir e acordar cedo, principalmente as menorzinhas. Caso os adultos da sua casa durmam muito tarde, as crianças não devem seguir esse mesmo horário, mesmo que seja preciso aquele velho teatrinho, né? Onde todos estão indo deitar. A hora de dormir impacta diretamente na aceitação dos alimentos no dia seguinte. No vídeo que eu deixei aqui na descrição, eu trago várias dicas de como você pode ajustar e reduzir esse horário do seu filho dormir aí na sua casa. Então, corre e assiste ele assim que esse vídeo acabar, tá? O nosso principal objetivo é te ajudar a fazer o seu filho comer de tudo aí na tua casa de uma forma mais prática e divertida. E quando eu falo no seu filho comendo de tudo, é exatamente para destacar a importância da qualidade e variedade dos alimentos oferecidos e de como a composição de cada refeição do dia é fundamental para o seu filho crescer e se desenvolver com muito mais saúde. E agora que você já entendeu como montar refeições completinhas para o seu filho, manhã, já corre para colocar tudo isso em prática. Qual refeição dele que você percebeu que está mais incompleta e precisando urgente de uma caprichada? Me conta aqui nos comentários e que tal começar por ela? E já aproveita, deixa também o seu like e se inscreve no nosso canal que vem muita coisa boa por aí. Um beijo!